ontem. E aí, mas a gente teve um dia também cheio, né? Como assim? As mensagens que eu tenho no computador, acho que são mais de 500 mensagens, mas eu não gosto de repeti-las. Não sei que é algo assim, importante para a igreja. Mas eu queria trazer algo para os irmãos, que agora, a cada momento, na nossa vida cristã, nós vamos aprendendo. E quando a gente aprende algo significativo em nossas vidas, nós queremos passar para a igreja e queremos viver. Nós começamos aqui a falar de avivamento. Eu trouxe aqui só um estudo simples, eu vou ler para os irmãos. Como é que começou tudo isso, né? Para que a gente possa entender o que está acontecendo. O mundo inteiro está esperando pelo avivamento do Brasil. É do Brasil que vai sair o avivamento para o mundo. A Europa está morta, irmão. A Europa está toda morta. As igrejas que tem na Europa são de brasileiros que foram para lá. Na Espanha, na própria França. Mas eles estão baseados na sua filosofia, baseados nas suas razões. Estão vivendo. Eles vivem como se nada fosse maior que eles mesmo. Mas isso está previsto, né? Que o esfriamento e a apostasia da igreja lá estiveram. E aqui no Brasil tem muita gente na apostasia já também. Aonde chegou o avivamento? Em 1906, foi 8, 10, alguma coisa chegou no Brasil em 1910. Tá? As igrejas estão esfriando. Porque, irmãos, há uma situação interessante. Nós começamos a nos reunir aqui. E, dado ao nosso convívio, ao tempo que passamos, o que acontece conosco? A gente vai se acostumando com aquela situação e vira uma reunião social. Se nada acontecer, se o Espírito Santo de Deus não der uma sacolejada, fica tudo de forma natural e vai se esfriando, vai deixando o Espírito Santo. Tem muitas igrejas evangélicas que mandaram o Espírito Santo está lá no cantinho, quieto. Ninguém vai falar de igreja aqui, né, irmão? Mas eu estou falando para ter o exemplo. E nós desejamos que o avivamento saia daqui. Igreja do Names, estourar aqui no estado de Manaus, no estado do Amazonas e do Brasil. Mas essa chama, esse desejo, não pode ficar apenas no meu coração. Tem que ficar no coração de vocês também. Amém. Quem conhece aquela história de os discípulos, no domingo que Jesus ressuscitou, 2 discípulos saíram a caminho de Emaús. Quem conhece essa história? Amém. Bem? Pois bem, Jesus entrou com eles naquele papo e perguntou assim: o que vocês estão falando? Aí eles ficaram, Jesus fez com que ele não notasse quem ele é. E ele caminhou, são 10 quilômetros de Jerusalém a Emaús. É uma vila, né? Vilarejo. Pois bem, eles foram até Emaús e já estava tarde. Eles disseram para Jesus: fica conosco, dorme aqui, amanhã tu vais, já está tarde. Jesus ficou. E quando Jesus sentou à mesa, que partiu o pão, eles souberam quem era Jesus. Esse mestre aí, ele sumiu. Aí um perguntou para o outro assim: não ardia em teu coração quando ele falava conosco no caminho? Esse ardor, meu irmão, no coração é a centelha do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Que está queimando em você. Aí precisa do vento dos 4 cantos soprar para que essa centelha se espalhe pela igreja. E aí sim, essa centelha estando em toda a igreja, irmãos, é o avivamento da igreja. Glória a Deus. A igreja pegando fogo, batizados, curados, mortos, ressuscitando aqui.
E é isso que nós precisamos. Deseje no seu coração. Ore todos os dias pelo avivamento. Deseje no seu coração que você não pode ficar fora disso. A igreja do NAMS tem que participar como pioneira nessa situação. Não é vaidade isso não, é o desejo do Espírito Santo de Deus operar em meio de nós. Amém. Para levarmos para a cidade de Manaus e para o mundo. Glória a Deus. Amém. Eu Amém? creio. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler aqui algumas situações históricas. Quem começou a revolução? Eu não vou falar do avivamento agora, mas a revolução na igreja foi Lutero, ele era membro da igreja, lá, bispo. Mas naquela época dele, irmão, a igreja estava vendendo, olha só o absurdo, estava vendendo terra no céu. Aí chegava um comerciante lá, não tinha muita grana, disse: olha, você vai comprar um terreninho aqui de 8 por 5. Aí eu falo que meu pastor César vai fazer um kitnet. O pastor César gosta dessa palavra. Um kitnet. Só dava para um kitnet. O cara levava lá um monte de dinheiro, só dava para um kitnet. Agora, quem era rico podia comprar uma extensão maior de terra no céu. Eles chamavam isso de indulgência. Indulgência. Isso está ligado, a igreja está fazendo isso por causa da salvação do povo. Amém? Aí Lutero foi estudar a palavra e ele encontrou em Romanos: o homem viverá da fé. O homem viverá pela fé em outras partes da Bíblia. Está em Romanos, está em Gálatas, está em Hebreus. Em todos esses livros está escrito a mesma coisa. O homem viverá da fé. Aí ele ficou pensando assim: se o homem vive da fé, por que tu tem que comprar uma terra no céu para salvar? Não tem cabimento isso. E ele começou a raciocinar sobre isso. Ele fez 95 teses e pregou nas portas das igrejas. Eles não mataram ele porque o governo alemão o protegia. Ele era alemão. Mas teve uma revolução na igreja. Ele conseguiu revolucionar a igreja, mudar o pensamento do povo que estava pagando indulgência para viver pela fé. Irmãos, isso foi feito lá em 1500 e pouquinho. E até hoje nós temos situações aqui em Manaus, no mundo, na igreja em geral, para as pessoas crerem que é a fé que movimenta a salvação. O homem virá da fé. Pois bem. Então, passou Lutero, aí veio John Wesley em 1700. Jovem, eles tinham um desejo no coração de fazer alguma coisa pelo povo, né? E em obediência a Deus, e crer no Senhor. Essa questão da fé já vinha há quase 200 anos aí se firmando, né? Aí a igreja, só para fechar aqui a questão do Lutero, ela fez uma contra-reforma, porque ela estava perdendo muitos membros. Aí ela fez uma contra-reforma para poder parar, né? Mas vamos voltar lá para o Daniel. Ele tinha um irmão chamado Charles, e eles criaram uma associação, digamos assim. E eles fizeram voto. Olha só o voto deles naquela época. Os membros, né? Fizeram voto para ter uma vida santa, tomar ceia toda semana, orar diariamente, visitar os enfermos e buscando emprego para eles, enfermos e prisioneiros, ensinando-os a ler, pagando suas dívidas também, porque naquela época era preso por dívida, né? E buscando emprego para eles. Os participantes era um clube, agora que eu vi aqui, é um clube santo que eles chamavam. Também entenderam que suas atividades e pessoas pobres, distribuindo comida e roupa, remédio, livros, e também cuidando de uma escola. Quando os irmãos Wesley deixaram o grupo em 1735, o grupo se desfez.
Então eles tinham essa, digamos assim, ação social ainda. Aí o Wesley foi convidado, depois que o pai dele morreu, em 1635, que acabou o clube, ele veio e foi convidado para ir para os Estados Unidos, para a Geórgia, para pregar para habitantes que moravam lá, na Geórgia. E ele veio, e aqui ele conheceu o Espírito Santo. E na viagem aconteceu muitas coisas com ele, porque tinha um grupo de religiosos lá, que o navio estava para afundar, e ele, tranquilo. Aí ele ficou assim, por que vocês ficaram tão tranquilos o navio para afundar, e vocês tranquilos? Aí eles perguntaram assim, você não quer em Cristo Jesus, não? Perguntaram para ele, para o Wesley. Eu creio, mas não é assim também não. Mas é isso, se você quer em Cristo, todas as coisas estão sob o domínio dele. Se o navio afundasse, ótimo. Se não afundou, chegamos. Pronto, é isso. E ele foi aprendendo, né, irmão? E aqui ele conheceu o Espírito Santo. Quando ele voltou para a Inglaterra, ele começou a busca pelo Espírito Santo, a orar. Eles fundaram 8.000 casas de orações na Inglaterra. 8.000 casas de oração. E aí começaram a buscar. John Wesley chegou ao ponto de ele caminhar pela rua, correr para pregar ao ar livre, que ele gostava de pregar em ar livre, e as pessoas viam fogo nele. E está pegando fogo aquele homem, mas era o fogo do Espírito Santo que estava nele. Era o fogo do Espírito Santo queimando sobre ele. E quando ele pregava, milhares de pessoas aceitavam a Cristo, se rendiam ao Senhor. Dos 300.000 habitantes que tinha na Inglaterra, ele ganhou quase metade disso. Pois bem, irmão, de lá da Inglaterra veio um povo que participou já no final para a Rua Azusa, em 1906. E tem uma história do todinho aqui de um professor que ele ensinava os alunos, mas e naquela época, como tinha racismo, só entrava na aula quem era branco. Aí não estava lascado, né? Aí ele ficava lá de fora da igreja, cuidar de fora da igreja, lá de fora da sala, assistindo a aula do lado de fora da sala, né? E assistia a aula. Mas ele foi um brilhante aluno. Ele tinha muitos problemas. O nome dele é glória a Deus. O nome do professor é Charles Fox Perrin. O dele é William Seymour. Esse aluno, ele era um negro e assistia. Olha a situação dele. Ele não tinha uma vista, porque ele teve uma varíola, alguma coisa, ele perdeu uma vista. E ele é cheio de problema. Mas aí ele foi pregar em Los Angeles. Lá em Los Angeles. A igreja é como aqui. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Amém? Amém. A igreja começou a ficar pequena. Aí foram para outra maior. E foram para outra até chegar na Rua Azusa. Amém, glória a Deus. E chamaram uma senhora que foi batizada com o Espírito Santo lá. Aí, com esse fogo do Espírito Santo, o Senhor vai batizando toda a igreja. E começou o avivamento na Rua Azusa. Irmãos, o avivamento foi um maior avivamento até então. O maior mesmo vai ser agora. Mas ele vai ser mais rápido. Mais rápido. Vai ganhar 1,5 bilhão de pessoas para Cristo. Glória a Deus. E aí, irmãos, começou a crescer. 2 pastores batistas lá da Suécia vieram para investigar. Naquela época era comum ter um movimento pentecostal, as pessoas investigar para saber o que está acontecendo. Aí eles vieram, Bonabing e Daniel Berg, não é assim? Os dois? Pois é, foram lá.
Chegaram lá, irmão, Batista sabe que Batista não busca o Espírito Santo, né? São batistas, são igrejas tradicionais. E não buscam o Espírito Santo. Nem Batista, nem as outras igrejas. Não interessa falar. Pois bem, quando chegou lá, os dois foram batizados com o Espírito Santo. Se encheram de fogo. E aí teve uma profecia: vocês não vão voltar para a Suécia, vocês vão para o Brasil, numa cidade chamada Belém do Pará. Vocês vão para lá, porque vocês precisam levar o Pentecostes para lá. Quando eles chegaram aqui, em 1910 já, chegaram no Belém do Pará, eles começaram a pregar o Evangelho. Agora, Suécia, como é que a pessoa, sueca, como é que a pessoa vai falar o português? Na viagem, o Espírito Santo ensina o português para eles. Não me atrapalhar, vai, essas coisas, mas dá para entender. E aí eles pregaram aqui o Evangelho e trouxeram o Pentecoste. Foi quando fundou a primeira Assembleia de Deus no Brasil. Aqui nós já tínhamos a Assembleia de Deus. Já tínhamos outras igrejas, por exemplo, tinha Batista, tinha Presbiteriana, já há muito tempo, até mais de 30 anos já tinha aqui. Mas não tinha o Pentecoste. O Pentecoste nasceu na Rua Azusa, irmão. Aí trouxeram para cá. E aí o fogo pegou no Brasil. E espalharam o Pentecostes por todo o Brasil. Não é? Irmãos, já está passando da hora. 100 anos, Deus. O que é o avivamento? Deus desce e promove esse avivamento. Vamos ver o avivamento lá de Ezequiel 37. Deus veio e falou para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos secos podem viver? Aí Ezequiel disse assim: tu sabes, Senhor. E aí aqueles ossos se juntaram, criou carne. Depois veio o vento, que a gente tem falado aqui, o vento que espalha o fogo do Espírito Santo, é o mesmo vento que dá vida. Aí sopra e profetiza sobre eles, Ezequiel, que eles vão viver. E eles viveram, aqueles ossos secos. Era ali uma quantidade muito grande de ossos. Então esse avivamento, irmão, é Deus descendo do céu e promovendo um avivamento na igreja de 100 em 100 anos. Nós temos ainda o avivamento lá da Escócia, não, do país de Gales. Mesma coisa. O país de Gales tinha 100 mil habitantes. Por incrível que pareça, o avivamento saiu de país de Gales, aceitaram a Jesus todos os 100 mil habitantes, irmão. Não ficou nenhum sem aceitar Jesus. Mas hoje eles estão vivendo um momento muito difícil na Europa ali, porque a igreja esfriou totalmente. E quantos pastores se suicidaram na Europa? Quantos? Porque não conseguiam mais levar a igreja, porque estavam levando por sua própria conta. Aqui no Brasil tem isso. Aqui no Brasil já aconteceu morte de muitos pastores. Por quê? Porque estão vivendo por sua própria conta. Não é o Espírito Santo que está mais dirigindo a igreja. Nós somos privilegiados, irmão, aqui. Porque o Espírito Santo está aqui. Glória a Deus. Nosso pastor é um ungido de Deus. Amém. Amém? Amém. E vai levar essa igreja para o avivamento, o último avivamento antes da vinda de Cristo. E nós temos que buscar aquele grupo de oração que ora pela madrugada. Eu gostaria de dar uma sugestão, se quiser, mas se não quiser, não tem problema não. Orar na quarta vigília. A quarta vigília, a primeira vigília é de 6 às 9, a segunda de 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite às 3 da manhã, e a quarta vigília das 3 às 6. A hora nona é às 3 da tarde, né? Mas eu estou falando das quatro vigílias. As 4 vigílias. A hora nona é uma boa hora para orar, porque é a hora que Jesus expirou, né? Mas a quarta vigília, irmão, Jesus andou sobre as águas. Glória a Deus. Na quarta vigília, o maná caiu do céu. Na quarta vigília, Jacó foi abençoado por Deus. Ele lutou contra o Senhor.
e foi abençoado na quarta vigília. A quarta vigília é a hora que Deus escolheu para visitar o homem. Jesus, ele orava na quarta vigília e ele se manifestava aos seus na quarta vigília. Amém, amado? Amém. Então, uma sugestão: a quarta vigília é um horário assim de busca, de experiência com Deus, fortíssimas. Se vocês creem nisso, para não voltar, geralmente eu estava com as 3 horas, a hora que eu acordo aqui eu já vou orar, mas das 4 em diante a gente já fica acordado para o dia todo, né? É na quarta vigília que Deus opera ricamente. Amém. Amém? Amém. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu faço esse rascunho e acabo não lendo nada. Aí tem outra, olha só, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. São versículos que a turma do avivamento foi introduzindo na igreja para ficar assim, refrão, sabe? Para poder encorajar a igreja e ficar gravado. Tem muitos irmãos, coisas que se falam nas igrejas que não está na palavra, né? Aquela, cair é do homem, levantar é de Deus. Quem já falou isso? Isso não é bíblico. Não está na Bíblia. Diz a outra aí. Então essas coisas não estão na Bíblia, irmão. Entendeu? E se não está na Bíblia, não produz nenhum efeito. É só alguém falou e as pessoas foram repetindo. O bom mesmo é a gente falar o que está na palavra. Porque a palavra por si só, opera maravilhas. Liberta, cura, né? Salva. Então, a palavra que é boa, né? Para nós. Irmãos, esse aqui eu já falei. Nos sentimos a chama do Espírito Santo, já falei. Os discípulos no caminho de Emaús, já falei também. Era o finalzinho. Esse ardor, essa teia do Espírito Santo também já falei. Eu faço uma colinha aqui, mas eu acabei não usando e falo tudo direito. Então, irmão, vamos. Aqueles que não estão inscritos no grupo de oração, a irmã Krishna pode escrever vocês. Vocês podem orar a hora que quiserem, tá? É aconselhável orar 1 hora, mas se não der 15, 20 minutos já está bom, tá? Aí você vai, porque acaba os argumentos da gente na oração e você fica. É bom, sabe o quê? Quando acabar os argumentos, Senhor, agora fala comigo. Fica em silêncio. Espera ele falar. Eu estou fazendo isso há um bocado de tempo, ele ainda não tem falado, não. Mas ele vai falar. Amém? Glória a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.